certo? Que gera trabalho na forma de eletricidade. Ela recebe trabalho e gera. Ela recebe trabalho da água que está passando por dentro dela ou do vapor, e depois ela gera trabalho devido ao movimento das aletas das paletas. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho dessa questão Ainda não vamos falar das conversões de energia, mas a gente já vai falar sobre essa questão da relação de trabalho e energia cinética. A gente vai entender direitinho sobre isso daí. Bom, já estamos sendo gravados e vamos nessa. Bem, pessoal, como eu havia falado para vocês, a gente tem alguns tipos de energias importantes que a gente Professor, deve... Oi, sua tela não tá aparecendo aqui, não. A sua transmissão. tá, só um segundo que ela está carregando. Ainda não estou falando nada sobre a tela ainda. Já já aparece. Tá muito lento o Teams hoje. Agora foi. Beleza, valeu. Então, galera, como eu falei, a gente tem alguns tipos de energia bastante importantes que vão estar relacionados, primeiro, ao movimento de um determinado móvel, né, a velocidade com que ele adquire, que é a energia chamada de cinética. A gente também tem um tipo de energia que está relacionado à altura que um determinado objeto está em relação ao solo, né, que envolve a gravidade, que é a energia potencial gravitacional. A gente tem a energia relacionada a uma mola que esteja comprimida ou esticada, né, que é chamada energia potencial gravitacional, certo? E a gente também tem, quando a gente chama o somatório de todas essas energias, né, que a gente chama de energia mecânica. A energia mecânica, ela determina o estágio de um determinado corpo em relação aos seus estados energéticos num momento A e também num momento B. Depois a gente vai falar direitinho sobre essa questão de energia mecânica lá nas nossas próximas aulas. Então, hoje, a gente falou, né, na aula passada sobre a maioria dessas energias, energia potencial gravitacional, vai ser a mesma coisa do trabalho, a gente sempre vai usar a variação da energia cinética igual ao trabalho, assim como variação da energia potencial igual ao trabalho, assim como variação da energia elástica igual ao trabalho, porque trabalho, se vocês forem pensar, se você realizou um movimento de um determinado objeto, de uma posição A para B, ele estava com uma energia, e se ele tivesse parado, por exemplo, ele estava com energia cinética igual a zero, ok? Ele estava sem velocidade. E ele foi para a energia cinética que vai ser calculada através da massa e da velocidade, como vocês vão ver. Então, a diferença de energia entre esses dois estágios, o estágio que ele estava parado e o estágio que ele está em movimento, é exatamente igual à quantidade de trabalho que ele produziu para que ele recebeu e gerou essa velocidade, certo? Como acontece nos carros. Então, ele saiu de uma velocidade de 0 km por hora para 100 km por hora, certo? E esse carro tem uma massa, vamos supor, de 1.000 quilos. Então, o trabalho que o motor teve que desenvolver e entregar para o sistema carro, né, para que ele se movimentasse, tem que ser igual à variação dessa energia cinética, que foi de 0 km por hora para 100 km por hora. É só para vocês entenderem, e isso que eu estou te falando, essa definição, esse preâmbulo dessa aula, é basicamente a nossa aula de toda hoje. Se vocês entenderem isso bonitinho, na forma conceitual, a parte de fórmulas, de outros tipos de conceitos pormenorizados, vocês vão entender tudo e não vão precisar se apegar tanto às fórmulas, tá bom? Então, energia cinética e o teorema do trabalho e energia. Bem, primeiro vamos conhecer o que é essa energia cinética. A gente já falou, toda manifestação de energia, ela é uma grandeza do tipo escalar, tá? Ela só precisa do módulo para que ela seja completamente definida. Sempre estou repetindo isso aqui em todas as aulas, tá bom?
E a gente tem um tipo de energia específico que é associado ao movimento do corpo, coisa que eu falei também no preâmbulo da nossa aula. E esse tipo de energia que é relacionada ao movimento do corpo é chamado de energia cinética. Ou seja, qualquer corpo que esteja em movimento, qualquer partícula que esteja em movimento, ela está dotada de uma energia chamada energia cinética. Beleza? Então, essa energia, gente, ela traz, como é que a gente pode dizer? Ela traz unidades, né, em joules, em joules, né, que podem ser convertidos em outro tipo de energia. Por exemplo, a gente vai ver no final dessa aula uma aplicação, né, de uma atividade para, não uma atividade prática, mas uma aplicação de algo real, né, um case real. A gente vai ver a energia cinética. Quanto maior essa energia cinética daquele corpo, maior a energia de impacto dele quando ele colide com alguma superfície, tá bom? Então, se a gente tem um corpo e a gente está considerando a energia cinética, duas variáveis são importantes: a massa desse corpo e a velocidade. A massa. Por que a massa? Porque quanto maior for a massa do corpo, maior vai ser a característica inercial dele. Tão difícil vai ser para eu colocar em movimento, tão difícil vai ser para eu colocar ele, para eu parar ele, concorda? Vamos supor que te lançaram uma uma bola daquelas de carnaval, bem levinha, tem uma massa bem leve. E te lançaram, em outra situação, te lançaram uma bola de basquete, que é bem mais pesada. Qual que vai ser a mais fácil de você parar ela? De você pegar aquela energia e jogar para zero? Com certeza, elas podem estar na mesma velocidade, mas a mais fácil de parar vai ser que tenha menor massa, porque ela vai estar com a energia ali é, muito menor devido à sua massa. A mesma coisa acontece com projéteis que atingem a Terra, interestelares, né? Projéteis do espaço. Quanto maior a massa deles, você já sabe que você vai ter, e eles tiverem a mesma velocidade, quanto maior a massa, a energia de impacto vai ser maior devido à quantidade de energia cinética que ele está ali acumulado, né? Que vai ser somada ainda à energia potencial e por aí vai. Então, qual é a fórmula da energia cinética? 1 sobre 2 mv ao quadrado. Então, a gente tem m que é igual a massa. Isso aí vocês também já viram no ensino médio, viu, gente? É só relembrando. M é a massa e v é o módulo da velocidade do corpo. Então, a energia cinética de um determinado corpo em um determinado momento, ou seja, em uma determinada velocidade, ela é calculada através dessa fórmula aí. Lá no ensino médio, vocês estavam acostumados a ver um E e um Czinho, né? E, Czinho, é energia cinética. Aqui a gente já escolhe a letra K maiúscula para determinar a energia cinética, tá bom? 1 sobre 2 mv ao quadrado. Bem simples de gravar, né? Muita gente fala assim, mv ao quadrado sobre 2. Massa e velocidade. Importante a gente entender, né, que se um corpo ele está em repouso, ele não vai possuir energia cinética, uma vez que a velocidade dele vai ser zero. Então, você vai ver que vai multiplicar aí na fórmula e vai zerar tudo, certo? Outra coisa interessante é a relação da energia cinética com a massa e a relação da energia cinética com a velocidade. A relação da energia cinética com a massa, ela é linear. Se cresce uma unidade da energia cinética, vai crescer também proporcionalmente isso daí para a massa, certo? Então, se eu cresço ali de 2 unidades a minha massa, vai crescer a minha energia cinética. Já a relação da energia cinética com a velocidade, ela já é quadrática. Então, grave isso aqui que eu estou falando agora, porque daqui a mais ou menos uns 50 minutos, 1 hora, vocês vão fazer uma atividade onde vocês vão ter que buscar esse conceito que eu estou dando aqui agora, certo? Então, a gente tem uma relação linear da energia cinética com a massa e uma relação quadrática da energia cinética com a massa. Ou, desculpa, da energia cinética com a velocidade.
certo? Outra informação importante, né, mas que a gente tem que ter cuidado, é assim, a energia cinética de um determinado corpo, ela sempre vai ser positiva ou nula, certo? Ela nunca vai dar negativa, a energia cinética, viu, gente? Só para vocês entenderem. Que lá na frente a gente vai ver um caso onde a gente vai calcular o trabalho gerado pela energia cinética e o trabalho gerado pela variação da energia cinética vai dar negativo. Então, o que eu estou dizendo assim, a energia cinética, em um determinado momento, ela não pode dar negativa. Ou ela vai dar zero, ou ela vai dar positiva. Muito por conta da configuração da fórmula da energia cinética, que a velocidade é elevada ao quadrado, o único fator que pode ser negativo é a velocidade. E mesmo se ela for negativa, o que acontece? Quando eleva ao quadrado, e aqui qualquer valor negativo que for elevado ao quadrado vai ficar positivo. E a massa, eu não tenho como ter massa negativa. Então, a massa sempre vai ser positiva. E a velocidade, mesmo quando ela é negativa, ela vai ser elevada ao quadrado, o que vai me dar um número positivo. Ou seja, a energia cinética, em um determinado momento, sob uma determinada velocidade, ela sempre vai ser positiva. A gente está falando de energia. Perceba que aí, né, nesse caso, o sentido e a direção não interessam para mim. A energia cinética ela não vai estar ligando muito para sentido e direção. Agora, quando a gente estiver falando da variação da energia cinética, aí sim a gente pode ter um resultado negativo, porque a variação da energia cinética, ela gera o trabalho, ela dá a gente aprendeu a fórmula de trabalho. Qual é a fórmula de trabalho, gente? A fórmula de trabalho, a gente viu que para uma força qualquer é F vezes D vezes cosseno de θ, para a força peso é mais ou menos massa vezes gravidade vezes altura, né? mgh. Para a força elástica é kx ao quadrado sobre 2, né? E agora a gente pode achar esse trabalho também pelo teorema da energia cinética. A gente pode achar trabalho. E isso vai ser importante, gente, muito importante para a gente, porque a gente vai ter duas formas de chegar até o valor do trabalho. Através dessas fórmulas que a gente aprendeu na aula passada, que eu acabei de falar, e através da variação da energia cinética, que é o que a gente chama de teorema do trabalho, energia cinética. Bom? Aqui está um exemplo de aplicação de fórmula, só para aplicar mesmo, uma partícula de massa de 2 kg, parte do repouso, percorre 10 metros em um intervalo de tempo de 2 segundos, com aceleração constante. Qual a energia cinética da partícula no final deste movimento? Ele quer no final do movimento. Então, ele quer energia cinética aqui depois, quando ele está em 10 metros, certo? Até porque a gente já sabe a energia cinética aqui quando ele está no repouso, é zero. Então, gente, aqui, primeira coisa, é lembrar a fórmula de energia cinética. Qual é a fórmula de energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. Beleza, professor. Você acabou de falar que é mv ao quadrado sobre 2. Eu tenho a massa, ok, mas a velocidade eu não tenho. E aí, como é que eu faço para achar a velocidade? Bom, gente, vocês aprenderam lá na primeira parte do nosso curso de física mecânica. Quando você tem segundo aqui, ó, você tem tempo, você tem o S final, você pode aplicar S igual a SO mais VT mais AT ao quadrado sobre 2 para achar a aceleração e depois você aplicar vermes voadores atacam a Terra para achar a velocidade. Então aqui você vai aplicar aquelas duas fórmulas do nosso MRUV, certo? Vai aplicar a primeira equação horária do espaço, que é S igual a SO mais VT mais AT ao quadrado sobre 2. E depois vocês vão aplicar a equação horária da velocidade, que é V igual a VO mais AT. Sem problema nenhum, porque o que vocês precisam achar é a velocidade para achar a energia cinética. Então, como qualquer outra questão de física, como eu já expliquei para vocês, você começa sempre com dois passos. O primeiro passo é registrar os dados que a questão nos dá. Segundo passo, verificar o que ela está me pedindo e lembrar de como eu consigo entregar o que a questão está me pedindo. Ah, ela está pedindo energia cinética, então como é que eu entrego energia cinética?
Através dessa fórmula aqui, mv ao quadrado sobre 2. Aí você faz um comparativo agora. Dos meus dados registrados na minha folha de papel e a fórmula para entregar o que a questão está me pedindo. Consigo? Ah, não, está faltando um V, professor. Eu tenho um M, mas está faltando um V. Então, você coloca um V, coloca a interrogação, né, no seu registro de dados e vai atrás de qual a fórmula que você encontraria essa velocidade. Aí você vai lembrar que são essas duas fórmulas que eu falei. Primeiro você encontra a aceleração através da equação horária do espaço e depois você encontra a velocidade propriamente dita, a velocidade final, através de vermes voadores atacam a Terra. Simples e fácil, não tem problema. Como fica a solução, professor? Mostra pra gente. Tá aí. Bem, a energia cinética, como eu falei, é K igual a 1 sobre 2 mv ao quadrado. Portanto, precisamos descobrir qual é a velocidade da partícula no final do movimento. Para isso, primeiro vamos descobrir a aceleração aplicando a fórmula que a gente já está acostumado, que já vimos lá na primeira unidade. Δs igual a VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Alguma coisa de estranho aí? Não, nada. Tá aqui ΔS porque você pegou o SO que estava aqui do lado direito, né? Não é SO mais VO vezes T mais AT ao quadrado. Então, esse SO você jogou para cá, para o lado esquerdo, aí você ficou com S menos SO. S menos SO, gente, obviamente é a variação do espaço. Por isso que já está aqui, tá? Variação do espaço vai ser igual a VO vezes T mais AT ao quadrado. Bem, aí vocês já puderam notar que aí é só substituição de fórmula. A variação do espaço de 0 metro a 10 metros vai ficar 10. A velocidade inicial é zero, porque o móvel parte do repouso, então isso aqui tudo zero. Aí você vai ficar A vezes T é dado, o T, você vai lá no registrozinho de dados da sua folha e você vai ver que T é 2, vai ficar 2 ao quadrado dividido por 2. Então, beleza, fica 10 igual a 0 vezes 2, que vai dar 0, mais A vezes 2 ao quadrado dividido por 2. Organizando isso daí, né, você vai perceber que você vai ficar com a seguinte situação. 4 dividido por 2, que vai dar 2, vai ficar 2A, e aqui você vai ficar com 10. Então, esse 2, esse 4, né, que você botou aqui, 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Esse 2 que você jogou para cá, vai cortar um com um aqui, não vai ter jeito. Então, vai ficar 2 vezes 10, você pode botar 20, e 2 ao quadrado, 4. 20 dividido por 4, 5 metros por segundo ao quadrado. A primeira parte da questão, em termos de resolução, era essa. Achar a aceleração do móvel. Tá aí, 5 metros por segundo ao quadrado. Agora só é achar a velocidade final através de vermes voadores atacam a Terra. Percebam, gente, que o tempo todo vocês não precisam resgatar o conhecimento prévio que vocês tiveram na primeira unidade e na segunda unidade para poder desenvolver as questões. E vai continuar assim até o final da nossa disciplina, não tem para onde correr, tá bom? Então, a gente tem a aplicação da fórmula V igual a VO mais AT, vai ser V é o que você quer achar, VO continua sendo zero, porque o móvel partiu do repouso, e aqui você insere o que você acabou de achar, que é a aceleração. 5 metros por segundo ao quadrado vem para cá. E esse t continua sendo 2. Daí você acha, 5 vezes 2, né, gente? A velocidade. 10 metros por segundo. Achando a velocidade, você vai para a terceira parte da questão, que é para achar a energia cinética. Acha a energia cinética aplicando, jogando essa velocidade aqui no lugar de V, que era simplesmente o único dado que eu não tinha para achar a minha energia cinética. Achei aplicando as outras fórmulas da cinemática vetorial. Dessa forma, a energia cinética será K igual a 1 sobre 2 vezes a massa, que é 2, vezes a velocidade, que é 10, elevado ao quadrado. 1 sobre 2 vezes 10 ao quadrado, que vai dar 100 joules. Eleva isso daqui ao quadrado, vai dar 100. Esse 2 com esse 2 corta, né? 1 vezes 100, 100 joules. Então, a energia cinética para esse corpo, quando ele está passando na posição de 10 metros, né? Depois de ter passado 2 segundos, vai ser 100 joules, tá bom? Uma atenção, essa situação, a partícula de massa 2 kg parte do repouso, percorre 10 metros,
em um intervalo de tempo de 2 segundos com aceleração constante. Esse nome aqui, com aceleração constante, é muito importante, gente, certo? Porque muitos de vocês erram na prova ainda essa questão da diferença entre o MRU e o MRUV. Se a aceleração constante é meu MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, porque eu tenho aceleração. Se não tivesse daqui, fosse sobre velocidade constante, eu poderia achar a velocidade rapidamente aqui, ó, 10 dividido por 2, que é a variação do espaço sobre a variação do tempo, que daria 5 metros por segundo. Mas como eu tenho uma aceleração, você vai entender que a velocidade ela é maior, né? Ela está variando com o tempo, o que vai me permitir utilizar as fórmulas do MRUV, que foi o que a gente utilizou aqui. Então, essas coisinhas pequenas que vêm nos enunciados da questão, que vocês precisam se apegar para entender qual tipo de fórmula que você vai utilizar daquelas todas que você vem aprendendo, para não empregar a fórmula errada, gerar o valor errado. E por incrível que pareça, na maioria das questões de múltipla escolha, a pessoa que cria os enunciados, criam as questões, elas já estão ali já prevendo o erro do aluno, prevendo a má interpretação da questão, né, a mal interpretação da questão, e aí eles já colocam lá uma das alternativas, algum valor ali relacionado a alguma fórmula aplicada errada para o aluno já marcar ali mesmo. Tá? Então aqui tudo tranquilo, né? Vocês não estão se manifestando, acredito eu que esteja 100% aí, tá de boa aí essa resolução dessa questão. Seguindo, a gente vai ter a formulação do trabalho da energia cinética. Trabalho da energia cinética, trabalho e energia cinética, né? A gente tem trabalho, que é WR, que é o trabalho resultante, ele vai ser igual à variação da energia cinética. É a energia cinética no final menos a energia cinética inicial. Tá bom? Aí você calcula trabalho. Caso o corpo esteja partindo do repouso, então esse V0 aqui, que é o meu V inicial, ele vai ser sempre zero. Então você vai sumir com isso aqui tudo. Se o corpo parte do repouso, a energia cinética, o trabalho é igual à energia cinética final, tá bom? Vou repetir. O trabalho da energia cinética, ele é calculado. Trabalho de um corpo, né, que está só sob a influência da energia cinética, ele é calculado através da variação da energia cinética, que nada mais é do que a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E caso este móvel, este corpo, ele esteja partindo do repouso, essa parte aqui da energia cinética inicial é zero, obviamente, o que vai me gerar trabalho igual à energia cinética final, como está aqui. Tá bom? Por que que isso é importante? Vou repetir. A gente aprendeu a calcular trabalho através daquelas fórmulas, FD cosseno, MGH, kx ao quadrado sobre 2, beleza, mas a gente também pode calcular o trabalho através da variação da energia cinética, certo? Assim como a gente também pode calcular velocidade, aceleração, um bocado de outros tipos de variáveis que a gente calculava apenas pelas fórmulas da cinemática vetorial ou pelas fórmulas de Newton, a gente também pode calcular agora pela conservação da energia, que a gente vai ver lá na frente. Tá bom? Vamos então assimilar a cinética de uma partícula é igual ao trabalho total realizado para acelerá-la a partir do repouso até sua velocidade atual. Quanto maior a energia cinética, maior será o trabalho resultante. É aquela questão que eu falei do carro, né? A energia cinética do carro, por exemplo, vai ser igual a energia total, né? A energia cinética dele, que saiu de 0 km por hora para 100 km por hora, vai ser igual ao trabalho total realizado para acelerar esse carro do repouso até a velocidade que ele está lá, de 100 km por hora, certo? Então, quanto maior for essa variação da velocidade, né, maior vai ser o trabalho realizado. Isso aí é óbvio, porque trabalho está relacionado a deslocamento também. Então é isso.
Então, a gente já sabe, você acabei de falar, é só para reforçar, né, que a gente pode concluir que isso aqui é o que a gente chama de teorema do trabalho-energia. O teorema do trabalho-energia está aqui, ó. Teorema do trabalho-energia, trabalho é igual a variação da energia cinética, que é K final menos K inicial, que é igual a WR, que é igual a ΔK. WR é igual a variação da energia cinética, certo? Sempre. Você vai ter isso daí. É o que a gente fala. A gente pode ter um trabalho nulo se a gente não movimentar esse móvel, né? Ou se ele for, quando é que a gente pode ter um trabalho nulo de um sistema? Quando ele vai, eu estou analisando o sistema, ele parte do repouso, vai em cima e volta de novo para o repouso. É o caso de você pegar e jogar uma pedra para cima. Ela está partindo do repouso, que ela sai da sua mão, ela vai, atinge a velocidade final dela é zero, depois ela cresce de novo essa velocidade, e aí ela cai no chão e a velocidade dela volta a ser zero. Então você tem uma velocidade inicial, né? Que você sai, sei lá, você lança uma pedra a 10 metros por segundo. Ela vai ganhando altura e perdendo, ela vai ganhando energia potencial gravitacional, porque ela está ganhando altura, e vai perdendo energia cinética, né? Porque o movimento do móvel está contrário à aceleração. Então, ele é um movimento retrógrado, ele está perdendo energia cinética. Aí a energia até chegar lá naquele ponto que a gente chama de ponto máximo de altura, ele para, ele fica com velocidade igual a zero, é onde a gente tem energia cinética igual a zero. E é onde a gente tem energia potencial gravitacional máxima. Aí ele começa a cair novamente, obviamente, né? Devido à ação da gravidade, aquele corpo começa a cair novamente. E aí, quando ele vai caindo, ele vai perdendo altura. Logo, ele vai estar perdendo energia potencial gravitacional. E ele vai ganhando velocidade. Logo, ele vai estar ganhando energia cinética. Quando a gente fala ganhando, ele está ganhando de alguém, né? A gente sempre fala isso. Para eu estar pegando alguma coisa, ganhando algum valor, eu tenho que retirar de alguém. Então, nessa situação, nesse sistema de lançamento de corpo para vertical para cima, é justamente o que está acontecendo. Quando você lança para cima, a energia cinética que ele sai, quando ele sai da sua mão, ele está com a energia cinética máxima. Então, essa energia cinética ela vai sendo convertida em energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional vai aumentando porque a energia cinética ela vai diminuindo, certo? E aí, quando ela chega num ponto máximo lá de altura, a energia cinética foi totalmente convertida em energia mecânica. Mas a gente sabe que isso é um processo reversível, é tanto que quando a pedra começa a cair, acontece a reversão, né? Obviamente que eu estou excluindo as energias dissipativas. Então, quando ela começa a cair, o que acontece? A energia potencial gravitacional que estava máxima, ela vai começar a ser convertida em energia cinética. Por isso que volta a aumentar a velocidade da pedra até ela chegar no chão. Quando ela chegar no chão, a energia, na iminência dela chegar no chão, a energia cinética dela volta a ser máxima. Mas quando ela toca no chão, a energia cinética e a energia potencial gravitacional é zero. Então, neste momento que você analisa de ponto A até B, depois de B até A, você vai ver que de A até B você vai ter um trabalho igual a X, e de B até A você vai, desculpa, de A até B você vai ter um trabalho da energia cinética igual a menos X, e de B até A, que é quando ela está caindo, você vai ter um trabalho de energia cinética igual a X. E se você somar X com menos X, vai dar zero. Então, o trabalho de energia cinética total aí vai ser zero, certo? Assim como o trabalho de energia potencial gravitacional também vai ser zero. Só que vai ser diferente. De A até B, o trabalho vai ser positivo, vai ser X, porque está crescendo a energia potencial. De B até A, como está diminuindo a altura que ela está caindo, o trabalho vai diminuir, vai ser menos X. Então, tanto o trabalho da energia cinética de A para B e BA vai ser zero, quanto o trabalho da energia potencial gravitacional de A para B e de B para A também vai ser zero, certo? Então, isso é importante, essas análises, para a gente entender que no final das contas você vai ter que dar o trabalho total do sistema, o trabalho total de um determinado ciclo, certo? E isso é importante quando vocês começarem a estudar as coisas de forma mais especificada. Lembrando, gente, que quando a gente for estudar a conservação da energia mecânica, que é isso, que é basicamente isso que eu acabei de falar, a gente vai considerar forças dissipativas. O que são essas forças dissipativas?
é bem fácil de vocês analisarem essas forças dissipativas. Pega uma bola que seja... Pode ser aquelas bolas elásticas, né? Que você deixa cair no chão, ela bate, vai até uma altura, depois ela bate. Pode ser uma bola de tênis, por exemplo, né? Um pouco elástico. Você solta ela da sua mesa. Vamos supor que a sua mesa ela tenha 1 metro, certo? 1 metro de altura. Aí você soltou ela exatamente do nível da sua mesa, do tampo da sua mesa, 1 metro. A pergunta é, se eu soltar essa bola, ela vai bater e vai voltar no mesmo patamar de 1 metro ou ela vai voltar mais baixo? E por que que ela volta mais baixo? Ela volta mais baixo, né? Então ela vai voltar numa altura mais baixa do que é 1 metro. Por quê? Porque aquela energia cinética, parte dela se dispersou devido à colisão do corpo com o chão. Quando ele colidiu com o chão, parte da energia foi dissipada, né? Na forma de energia de impacto. Então, quando ela voltar, ela já não vai ter parte dessa energia. Então, ela vai voltar para uma altura bem mais baixa. Quando ela for cair novamente, aí pela ação da gravidade, vai acontecer a mesma coisa. Ela vai perder mais uma parte de energia, até ela perder toda a parte da energia cinética dela para as energias de impacto e também para as partes de energia de resistência do ar. Certo? A gente tem que considerar essas coisas todas. Vamos seguir, então. Vocês estão caladinhos aí, mas tudo de boa. Então, vamos aqui para mais um exercício. Bem tranquilo esse exercício aqui, a gente só tem que ter cuidado para a aplicação correta aqui do conteúdo que a gente já aprendeu lá, por exemplo, plano inclinado. Como eu falei para você, tudo vai sendo utilizado. Então, vamos ver o que a questão está pedindo. Um bloco de peso 5 newtons sobe uma rampa sem atrito, partindo do repouso e da base da rampa, graças à ação de uma força horizontal constante de intensidade 10 newtons. Qual é a energia do bloco, a energia cinética do bloco, quando ele atinge o topo da rampa? Bem, aí a gente vai ver, né? Quando ele atinge o topo da rampa, ele vai ter um determinado tipo de energia. Aí, ele vai ter uma energia potencial gravitacional, mas que ele não está pedindo até agora. Mas ele vai ter um determinado tipo de energia aí, que a gente vai ter que calcular qual é a energia cinética dele aqui, nesse ponto aqui. Ele vai vir daqui, tá subindo para cá, certo? E ele parte do repouso. E ele quer saber a energia cinética do bloco quando ele atinge o topo da rampa. Acabamos de ver que se a gente encontrar o trabalho, a gente encontra a variação da energia cinética, certo? E a gente tem aqui o trabalho que é a força, né? Vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Esse deslocamento aqui, obviamente, a gente vai precisar achar, mas a gente já sabe que ele é 10 por essa relação aqui, 6, 8, 10, do Teorema de Pitágoras, né? 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64, 36 mais 64, 100. 100, raiz de 100, 10. Você já sabe que a distância disso aqui é 10. Então, a gente vai fazer a nota aqui, ó, 5 newtons é o peso do bloco, 10 newtons é a intensidade da força. Vamos ver aqui, a gente resolve, ó. O cálculo da energia cinética adquirida pelo bloco será feito pelo teorema do trabalho-energia. Portanto, precisamos calcular o trabalho. Só isso. Como é que a gente calcula o trabalho, gente? O trabalho resultante aqui, ó. Para atender isso aqui, o trabalho resultante igual a variação da energia cinética. Fazendo o cálculo de cada um dos trabalhos, de cada uma das forças. Então, primeiro eu faço o diagramazinho de corpo livre, quais são as forças, né? Normal, peso e essa força aqui que é dada. Então, a força constante. E calculo. O trabalho da força normal sempre é perpendicular ao deslocamento, então vai ser zero. Já sabe disso, já estamos acostumados.
Trabalho da força-peso, gente, a gente já sabe que é mgh. Aí a gente tem que ver se é positivo ou negativo, certo? Por que que tá negativo aí, gente? Porque o bloco está subindo, ele está contra a direção aqui de movimento do bloco, ele está subindo. Então, a componente dessa força aqui é para cima, que é contrária à gravidade. Então, eu tenho nesse sentido, se o bloco está subindo, vai ser menos mgh. Se ele estivesse descendo, seria mais mgh. Então, aqui eu vou ter um trabalho negativo da força-peso. Então, o trabalho da força-peso igual a menos mgh, que é mg é peso, né? Menos P vezes H. O peso é dado, que é 5 newtons, né? Ele não deu a massa, ele deu o peso já, certo? Por isso que ele não deu a gravidade, prestem atenção nisso, vocês vão errar bastante nisso daí, eu já conheço vocês. Vocês olham direto assim, olha, 5 newtons, P, que é o peso, você já pensa que é massa, porque a gente já tá, o nosso cérebro está acostumado a isso, a gente pesa, se pesa na balança e diz, eu tô com 58 quilos. Tá errado, né? Quilo é massa, newton é peso. Então aí você tem menos 5, que é o peso, vezes 5, que é o peso, menos vem da fórmula, tá, gente? 5 vezes 6, que é a altura. Essa altura, gente, vem daqui, obviamente, que é quando ele vai estar aqui, ó, nesta posição. Ele vai estar a uma altura de 6 metros. Tá? Que ele quer a energia cinética do bloco quando atinge o topo da rampa, que é aqui, quando ele está a 6 metros do solo. Então, para calcular o trabalho da força-peso, a gente utiliza a altura de 6 metros. Beleza, aí a gente vai ter o trabalho da força-peso igual a menos 30 joule. Menos 30 joule e o outro a gente aplica FD cosseno de θ, ou cosseno de alfa, como está aí. Vocês sabem que se eu tenho este cateto e este cateto, para eu conseguir determinar esse ângulo, eu vou aplicar simplesmente aqui tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então, você pode aplicar isso aqui dividido por isso daqui e vai achar a tangente do ângulo. Achando a tangente do ângulo, vocês aplicam aquilo que eu ensinei para vocês. Arco tangente de alfa é igual ao resultado que deu da divisão disso daqui, você acha quem é alfa. Você já viu isso daí também. Então, foi o que foi feito. Primeiro, cálculo de deslocamento. Deslocamento é D igual a raiz de 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que é 10 metros. A gente já viu isso daí. Aí aqui ele aplicou cosseno em vez de tangente, porque ele descobriu que era 10 metros e preferiu utilizar cateto adjacente dividido por hipotenusa. Mas a gente poderia ter utilizado direto tangente aqui, fazendo cateto oposto dividido por cateto adjacente. Não teria problema. Daria a mesma coisa, certo? Aí a gente vai ter cosseno de alfa igual a cateto adjacente, que é 8, dividido por hipotenusa, que é 10, vai dar igual a 0,8. Assim a gente acha quem é WF. F é dado, 10. O deslocamento você encontra através de teorema de Pitágoras, é 10. Faltava só quem era o ângulo, ou o cosseno do ângulo, que aqui você não precisa nem achar o ângulo, né, gente? Porque seria perda de tempo. Porque aqui ele não quer o ângulo, ele quer cosseno do ângulo, porque a fórmula é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Aqui dá para entender por que utilizou o cosseno do ângulo e não tangente, né? Porque aqui não é tangente de alfa, é cosseno de alfa. Então é interessante realmente pegar e utilizar a hipotenusa, como foi feito aqui. Achar ela, né, através de Pitágoras, jogar ela aqui e achar cosseno do ângulo, porque é o que ele pede. E aí você não precisa aplicar na calculadora aquilo ali, shift, né, tan e ou cos, não precisa. Você já acha o cosseno do ângulo direto, que é 8 dividido por 10, 0,8. Porque ele não quer o ângulo, ele quer o cosseno do ângulo. Então não precisa eu achar o ângulo. Achou o cosseno do ângulo, que é 0,8, só substituir 10 vezes 10 é 0,8, você vai ter 100 vezes 0,8, que é 80 joules. Então, achando o trabalho de F, que é 80 joules, você vai agora somar todos os outros trabalhos das outras forças, que é o trabalho da força normal, o trabalho da força peso e o trabalho da força F. Fazendo isso, somando todo mundo, vai ser 0 menos 30 mais 80, não é isso? Logo, o trabalho resultante é WR igual a WN menos WP menos WF, que é igual a 0 menos 30 menos 80, que dá 50 joules.
Então aqui você achou quem é o trabalho resultante, que é 50 Joule. Agora só é aplicar na fórmula do teorema trabalho e energia cinética. Utilizando o teorema trabalho e energia cinética, e lembrando de que a energia cinética inicial do bloco é nula, pois ele estava em repouso, V0 igual a zero, concluímos que o trabalho da energia, o teorema do trabalho da energia cinética vai ficar da seguinte forma. WR igual a K final menos K inicial, sabendo que K inicial é igual a zero, isso aqui fica zero. WR vai ser igual ao K final, e o K final é 50 joules, porque o WR é 50 joules. A energia cinética final do bloco, então, é 50 joules. Entenda que aqui você não precisou encontrar a velocidade do bloco para achar a energia cinética. Ah, professor, mas teria alguma forma de achar a velocidade? Porque você achou a energia cinética aí, final do bloco, não utilizando a fórmula da energia cinética, e sim utilizando a fórmula do teorema do trabalho. É exatamente isso que essa aula quer que você entenda. Que a energia cinética ela pode ser encontrada como mv ao quadrado sobre 2, né? Mas que a gente pode utilizar o teorema do trabalho de energia cinética para achar a energia cinética através do trabalho resultante. O trabalho resultante exercido sobre um próprio corpo, ele é o responsável pela variação da energia cinética dele. Ok? É isso que a aula quer que você entenda, é isso que o livro quer, é isso que o conteúdo quer. Que você pode achar a energia cinética assim, como a gente está vendo aqui, ó, dessa forma, energia cinética aplicando a fórmula mv ao quadrado dá 100 joules, né? Lembrando de algumas partes aqui da cinemática vetorial, né, para achar a velocidade. Viu como foi não complexo, mas um pouco cansativo de lembrar a forma para você fazer aqui, achar quem é a aceleração, substituir na fórmula versus O2 para achar a velocidade. Aqui, nesse caso, você não precisa de velocidade. Você aplicou o teorema do trabalho e energia, certo? Aí, como vocês falaram, a pergunta, né? Professor, e se eu quisesse achar a velocidade aí, teria como? Você poderia achar aplicando a primeira lei de Newton, força resultante, igual a massa vezes aceleração. Achava a aceleração, jogava a aceleração em verbos voadores, atacam a Terra e achava a velocidade. Vou deixar até como um exercício para casa, caso vocês queiram, como que descobre a velocidade aqui. Faz o que a gente já está acostumado. A gente vai ter um P aqui, que vai ter um PX e um PY. O PY vai equilibrar normal. Como ele vai estar subindo, né? A gente vai ter um PX contrário a essa força aqui. Também essa força ela está nessa direção, mas a gente também tem as componentes das forças nessa direção e nessa direção, obviamente. E aí a gente vai ter essas componentes, faz o diagrama de corpo livre, e em relação à horizontal, acha a força resultante, massa vezes aceleração, descobre a aceleração, substitui a aceleração em vermes voadores atacam a Terra, ou então, melhor dizendo, vermes voadores atacam a Terra, não, né? Porque eu teria que ter o tempo, porque não me foi dado o tempo. Você tem que utilizar a equação de Torricelli. Se utiliza a equação de Torricelli, v ao quadrado igual a v ao quadrado mais 2 vezes a, que você vai ter achado, vezes ΔS, que é 10 metros. Tá? Então, vocês vão achar a energia cinética da mesma forma, só que de uma forma mais um pouco complicada, principalmente porque você vai ter que decompor essas grandezas vetoriais, tanto do peso como da força, né? Baseado nessa angulação aqui. Mas dá para achar também, só deixar claro para você. Beleza, agora faça você mesmo para vocês tentarem fazer. Vou dar aí 10 minutos para fazer. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês e a gente resolve. Vou só ler aqui, para vocês tentarem fazer. Em uma corrida, um pai tem a metade da energia cinética do filho. O filho tem a metade da massa do pai. Aumentando a velocidade em 1 metro por segundo, o pai passa a ter a mesma energia cinética do filho. Qual é a velocidade escalar inicial do pai e do filho? Ele quer saber a velocidade inicial do pai e do filho. É uma questão de raciocínio lógico. Dá para fazer até de cabeça aí. Dá um tempinho para vocês resolverem, daqui a pouco a gente volta a se falar.
Professor, Oi, pode falar. a velocidade do filho é 4,8 metros por segundo e a do pai é 2,4 metros por segundo. Você achou como? Eu igualei primeiro a massa e a velocidade e a energia cinética dos dois Hum, e, e depois acrescentei o 1 que ele pede na velocidade do pai e um produto notável e depois Pitágoras. Pitágoras? Por que Pitágoras? Depois o produto notável. Mas por que Pitágoras? Isso que eu quero entender. Você encontrou algum triângulo retângulo aí? Só a parte de Pitágoras que eu não entendi. Porque eu depois para não frações, eu multipliquei toda a equação quando eu rebati é, o produto notável por 2. Você está certo, então. Isso daí cai numa equação do primeiro grau, ou do segundo grau, entendeu? Você tem que resolver uma equação do segundo grau. Fica uma equação no final assim. Velocidade inicial do pai ao quadrado menos 2 vezes velocidade inicial do pai menos um igual a zero. Pelo menos foi o que fiz aqui de... Deixa eu só verificar aqui rapidinho. Isso mesmo. No produto notável que você acabou de falar aí, se você fizer VIP mais um, que é a velocidade inicial do pai, mais um, vai dar um produto notável com uma elevação ao quadrado, que vai gerar uma equação aqui do primeiro grau, que é essa equação do primeiro grau, dois números aqui multiplicados. Não sei se daria certo isso aí. Deixa eu só fazer o cálculo aqui. Dá 8. Até raiz de 8.
Quanto que você achou? Repete, por favor. A do pai e do filho? Sim. A do pai foi 4,8 metros quadrados, 4,8 metros por segundo. A do filho e a do pai, 2,4 metros por segundo. Tá certo. Agora, eu queria entender como é que você fez aí, porque a minha resolução aqui deu praticamente uma folha, que é aplicando basta, tem que resolver uma equação de segundo grau. Você resolveu isso? Tem como você tirar uma foto e me mandar da resolução que você fez? Você pode ter resolvido de um jeito diferente do Vou, que eu fiz. vou só passar limpo aqui e mandar foto pro senhor. Viu? Tá. Então, pessoal, para resolver esse tipo de questão aqui, a gente tem que fazer exatamente o que a questão está dizendo aí, mandando, certo? Como é que arma essa questão aí? Não tem nada de complicado nela, mas ela é super interessante. Primeiro você começa com a informação inicial que ele te dá. Ó. Em uma coisa tem a metade da energia cinética do fio. Então ele já sabe que e tem a metade e o filho tem metade da massa do pai. Então vamos fazer aqui o pai, a gente vai dizer que VIP é a velocidade inicial do pai e VIF é a velocidade inicial do filho. Então antes eu vou botar aqui 2m vezes velocidade inicial do pai ao quadrado dividido por 2. Certo? Tudo dividido por 2, né? Tem que ser igual a m vezes velocidade inicial do filho ao quadrado dividido por 4. Aí eu vou explicar agora por que dividido por tal valor e por tal valor. Por que aqui é 2m, por exemplo, né? Porque a fórmula não é... Sabe que a fórmula da energia cinética cinética K inicial pai é igual a K inicial filho dividido por 2. Ok? Então, a energia cinética inicial do pai é igual a energia cinética inicial do filho dividido por 2. Ele que me diz aqui, ó. O pai tem metade da energia cinética do filho. Aí eu expando a fórmula da energia cinética, né? A fórmula da energia cinética é como M, o que é M VIP ao quadrado dividido por 2 tem que ser igual. Vou deixar na parte de baixo aqui. Por que é 2m? Porque ele fala que metade da massa do pai, que o filho tem metade da massa do pai, ou seja, o pai tem o dobro da massa do filho. Então, o pai tem 2m e o filho tem m, certo? Enquanto que a energia cinética do filho divide por 4, porque aqui teriam 2, né? 2 dividido, se você pegar 1 sobre 2 dividido por 2, vai dar 1 sobre 4. Então, a primeira relação que você tem é essa daqui. Aí, essa relação aqui que você tem, se você pegar e cortar esse 2 com esse 2, certo? E você pegar e passar esse 4 para lá, e depois passar a raiz, você vai ficar com a seguinte relação. Resolvendo isso aqui matematicamente, você vai ficar com a seguinte relação. V e F é igual a 2 V e P. Vai ficar com essa seguinte relação aí. Aí daí para frente você vai utilizar outra coisa que ele falou lá.
Outra coisa que ele falou, a primeira relação importante é essa. Sua primeira equação. Aí você vai resolver agora a outra situação que ele falou, que ele disse que é 2m vezes velocidade inicial do pai mais 1 elevado ao quadrado, dividido por 2, igual a m vezes velocidade inicial do filho ao quadrado dividido por 2. Por que aqui é dividido por 2 e não dividido por 4? Porque ele fala que aumentando a velocidade do pai em 1 metro por segundo quadrado, ou em 1 metro por segundo, o pai passa a ter a mesma energia cinética do filho. Então agora fica dividido por 2 e dividido por 2. E não dividido por 4 aqui, quando a energia cinética do pai era metade da do filho. Aí você vai ter outra situação onde você vai ter que pegar esse V e F daqui e substituir por 2 V e P. Então, onde tem V e F aqui, você vai botar 2 V e P. Que aí vai fazer com que tudo fique sobre uma... E eu já vou substituir fazendo cortando isso aqui, esse 2 com esse 2, essa massa com essa massa. A massa sempre vai cortar, viu, gente? Corta 2 com 2, massa com massa. Aí resolve esse produto notável aqui, vai ficar VIP ao quadrado mais 2 vezes, vai ficar 2 vezes esse, né? Vai ficar 2 VIP mais, então, resolvendo o produto notável aqui, o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 1, quadrado de 1 é 1, igual, se você pegar, já cortou esse M com esse M, esse 2 aqui, você deixa ele aí, um pouquinho, né? E substituir aqui, ó, no lugar de VIP, você fica 2, você está substituindo VIF por 2VIP. 2VIP ao quadrado, dividido por 2. Quando você pega isso aqui e eleva ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 2 vai dar o próprio 2 VIP ao quadrado. Que isso aqui também eleva ao quadrado. Aí, seguindo aqui para o cantinho, você vai ficar com a seguinte situação, a seguinte equação do segundo grau. Vai ficar com VIP ao quadrado, que é a velocidade inicial do pai ao quadrado, mais, ou desculpa, menos, que eu já estou botando já, no fim, finalizando, 2 VIP menos 1. Aí você iguala isso aqui a zero. Por que iguala a zero, professor? Para você achar quem são as raízes dessa equação do segundo grau. Igualando isso aí a zero, você vai achar que as raízes... Você vai achar um número negativo, você vai achar que você exclui, e você vai achar um número positivo. Você vai achar que VIP é igual a exatamente 2,41 metros por segundo. Então, você já acha que é a velocidade inicial do pai, 2,41 metros por segundo. Para achar a velocidade do filho, você joga aqui. VIF vai ser igual a 2 vezes 2,41, que vai te dar 4,82. Professor, como foi que você cortou na primeira conta? Como é que é? Como foi que você cortou na primeira conta? Não entendi. Repete e fala um pouco mais alto. Você cortou na primeira conta. Não estou entendendo, cara. Cortou? Como é que você cortou na primeira conta? Como é que eu cortei na primeira conta? É. Aonde? Aqui ou aqui? Em cima de onde você está escrevendo? Aí. Aqui? É. Cortei massa com massa. Cortei esse 2 com esse 2 que está aqui embaixo. Correto? Correto. Isso daqui está elevado ao quadrado. Só consertando aqui. E esse 4 aqui eu permaneci, por enquanto. Aí depois eu resolvi... Depois que isso aqui está cortado, isso aqui está cortado, isso aqui está cortado, some isso aqui. Fica só assim, ó. Quando eu corto 2 com 2,
M com M, vai ficar algo assim. VIP ao quadrado igual a VIF ao quadrado, dividido por 4. Aí esse 4 que está desse lado dividindo, eu passo para o lado de lá multiplicando. Ele vai ficar 4 vezes VIP, só que esse VIP ele está ao quadrado, igual a VIF ao quadrado. Perceba que esse 4 que estava dividindo, eu passei para lá multiplicando para o outro lado. Agora eu passo esse 2 para cá como raiz. Esse 2 aqui, ó, ele sai daqui e vem para cá como raiz. Ele fica a raiz disso aqui tudo. Aí fica VIF. Como eu passei a raiz para lá, né? Vou colocar um V aqui de raiz, viu, gente? Vai ficar a raiz de 4 vezes VIP ao quadrado. Aí você já sabe o que, que vai dar, né? Entendi. Aí você vai ficar raiz de 4, 2. Raiz de VIP ao quadrado é o próprio VIP. Aí vai ficar 2 VIP. Então, VIF vai ficar igual a 2 VIP, que é o que está aqui. Que é a relação mais importante que você tem que achar. Beleza? Beleza. Então, é isso. Outra questão para vocês fazerem aí. Essa é bem fácil. Fácil mesmo. Leiam aí e resolvam. Não, amor. Aquele negócio que ele fica tirando o cabelo da cara. Atrás do estúdio. Tá aí não? Olha no quarto. Um negócio preto. Onde fica as moedas.
Professor, Oi, fala, é, Itamar. é aproximadamente 8 vezes a bomba de Isso, Hiroshima? isso, exatamente. Ok. Então, pessoal, estão me perguntando aqui, né? É importante dizer isso para vocês. Vou colocar depois no grupo sobre trabalho de física. Eu não vou passar trabalho, eu vou colocar só a resolução das atividades do Faça Valer a Pena do livro 3.1 e 3.2, que a gente acabou de ver aí agora, mais as atividades do portal, tá bom? Já que vocês já fizeram o estudo dirigido. Então, parcial de vocês, a parcial 2 vai ser isso daí. Faça valer a pena, envia para o meu e-mail que você já sabe, das sessões 3.1 e 3.2. Ok? Adeus. Pode falar. Depois, quando eu tiver um tempinho, eu respondo aquela dúvida que tô te perguntando desde semana passada. De? De cálculo. Ah, beleza. Tudo bem. Que desde semana passada eu tô te perguntando aí, esperando. Uhum. Então, finalizando aqui, pessoal, como vocês podem ver, a resolução do problema é simples. Você vai calcular a energia cinética, né? Ele quer saber qual é a variação da energia cinética do meteoro, né? Até teve um caso aqui na Bahia, né? De um meteoro que caiu lá próximos de Itaberaba, né? Então a gente vai tá lembrando disso aí. O meteorito possui uma massa de 4 vezes 10 a sexta quilograma e uma velocidade de 15 quilômetros por segundo. Esse aqui você já transforma para metros por segundo. Ao colidir, a velocidade do meteorito cai para zero. Será que conseguimos calcular a perda de energia cinética do meteorito no impacto? Que é justamente isso aí que vai acontecer, né? Ele vem como energia cinética. Obviamente você tem a parte de resistência do ar, né? Mas a gente vai desconsiderar isso daí. E o que ele perdeu dessa energia cinética, a gente pode considerar que é a energia de impacto. Sabendo que essa energia associada à bomba atômica de Hiroshima foi equivalente a 5,5 vezes a terceira de Joule, ele quer que você determine qual foi a quantidade de energia do impacto desse meteoro e quantas vezes representou isso em relação à bomba de Hiroshima. Então é fácil, é você achar a variação da energia cinética. A velocidade inicial, 15 vezes 10 a quarta metros por segundo. E a velocidade... Só um segundo. Ah, tá. 1,5 vezes 10 a quarta metros por segundo. E a velocidade final vai igual a zero. Aplicando na variação da energia cinética, a gente vai ter velocidade inicial ou velocidade final zero, então isso aqui vai zerar tudo. Velocidade inicial, 4 vezes 10 a sexta, que é a massa, vezes 1,5 vezes 10 a quarta ao quadrado, dividido por 2, dá menos 4,5 vezes 10 a elevado a 10, 14 avos. Então, a gente pega isso daqui, que é a energia de impacto, foi a energia dissipada na forma de impacto, por isso que está negativo, e faz uma regra de 3. 5,5 vezes 10 a 13 avos de Joule vai ser uma bomba, 4,5 vezes 10 a 14 avos de Joule vai ser X bomba. Aí você vai achar aproximadamente 8 bombas, como o colega de vocês falou aí, tá bom? Nada demais, só aplicação da fórmula. Então, pessoal, é isso. Na próxima aula a gente vai continuar. Vai falar sobre energia potencial gravitacional. Então, aguardo vocês na próxima aula às 9 horas também, certo? Finalizar aqui a gravação.
Começou? Só para confirmar aqui, 3.1 e